O capítulo 13 de 1 Reis conta a história de um homem conhecido apenas como o Homem de Deus, alguém que tinha recebido uma ordem direta do Senhor. Ele foi enviado de Judá até Betel com uma missão muito clara: entregar uma mensagem de juízo contra o altar que o rei Jeroboão havia construído para a idolatria. Quando chegou diante do rei, o homem de Deus levantou a voz e declarou com autoridade: Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E como sinal de que essa palavra era verdadeira, o altar se fendeu, e as cinzas se espalharam no chão. Jeroboão, furioso, estendeu a mão para mandar prender o profeta, mas naquele mesmo instante sua mão secou, e ele não podia mais movê-la. Então o rei, desesperado, pediu que o homem de Deus orasse por ele. O homem de Deus orou, e a mão do rei foi restaurada. Jeroboão, impressionado, tentou recompensar o homem de Deus, convidando-o para ir à sua casa, comer e receber um presente. Mas ele respondeu com firmeza: Ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, porque o Senhor me ordenou: não coma pão, não beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde vieste. Assim, o homem de Deus obedeceu, recusou o convite do rei e seguiu outro caminho. Mas em Betel morava um velho profeta, que ouviu o que havia acontecido. Quando soube o caminho por onde o homem de Deus havia partido, montou em seu jumento e foi ao seu encontro. Ao encontrá-lo debaixo de um carvalho, o velho profeta lhe disse: Vem comigo para casa e come pão. O homem de Deus respondeu: Não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa, porque me foi dito pela palavra do Senhor que eu não comesse nem bebesse neste lugar. Mas o velho profeta mentiu e disse: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo que te levasse à minha casa, para que comesses e bebesses. E o homem de Deus acreditou. Ele voltou e comeu. Mas enquanto estavam à mesa, a palavra do Senhor veio justamente ao velho profeta. E ele disse ao homem de Deus: Assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que ele te ordenou, o teu corpo não será sepultado no sepulcro dos teus pais. Quando o homem de Deus partiu dali, um leão o encontrou no caminho e o matou. O leão não devorou o corpo, nem atacou o jumento, mas ficou ao lado dele. O velho profeta foi, buscou o corpo e o sepultou, lamentando: Ai, meu irmão! Essa é uma das histórias mais sérias e profundas da Bíblia. O homem de Deus havia sido fiel, havia obedecido à ordem do Senhor, mas no final se deixou enganar por uma voz mentirosa. Ele tinha uma missão, uma palavra clara e uma ordem direta, mas bastou ouvir algo que parecia ser da vontade de Deus e tudo se perdeu. Assim também acontece com muitos hoje. Há pessoas que começam bem, com o coração firme, com a fé acesa, obedecendo ao que Deus diz. Mas no meio do caminho aparecem outras vozes, pessoas que dizem: Não tem problema, é só dessa vez, Deus entende, e isso não é tão errado assim. E é aí que muitos caem. A desobediência quase nunca vem de uma grande rebeldia, mas de um pequeno passo fora da direção de Deus. Se o homem de Deus tivesse orado, se tivesse perguntado ao Senhor se aquilo era verdade, certamente Deus teria respondido. Mas ele confiou em um homem, e não na voz de Deus. E é isso que precisamos aprender: nem toda voz que parece espiritual vem de Deus. É por isso que precisamos discernir, orar, jejuar. Quantas vezes Deus nos manda seguir um caminho, mas alguém aparece para tentar nos desviar? Quantas vezes Deus nos manda esperar, mas alguém diz: Pode ir, é agora? Assim como o homem de Deus errou quando deixou de ouvir a voz de Deus. E é exatamente aí que muitos caem quando trocam a obediência pela dúvida. O homem de Deus tinha recebido uma ordem clara do Senhor,
mas acabou acreditando em uma voz diferente que dizia algo contrário ao que Deus havia falado. E foi aí que ele errou. Muitas vezes, o inimigo não tenta nos enganar com o mal evidente, mas com algo que parece bom com palavras que soam espirituais, para enganar as pessoas. E é aqui que precisamos estar atentos. Existem, sim, pessoas boas, sinceras, usadas por Deus para nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Mas também existem aqueles que usam o nome de Deus com más intenções. Pessoas que distorcem a palavra para enganar, manipular ou confundir. Jesus já havia nos alertado em Mateus 24, dizendo que surgiriam falsos profetas capazes de enganar até os escolhidos. Por isso, é fundamental ter discernimento. Ore, busque confirmação em Deus e sempre leia a Bíblia, porque é através da Bíblia que o Espírito Santo nos dá entendimento e nos mostra o que é verdade e o que é engano. Se o homem de Deus tivesse consultado o Senhor antes de obedecer ao velho profeta, sua história teria sido diferente. Assim também é conosco. Quando deixamos de lado a palavra e passamos a confiar em qualquer voz, corremos o risco de cair. Mas quando buscamos a direção de Deus com um coração sincero, Ele sempre nos mostra o caminho certo. Então permaneça firme, ouça a voz de Deus e seja obediente à palavra de Deus. Bom, o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau.